Fala, galera do bem! Aqui é o professor Bruno Antonelli e nós vamos comentar sobre a estatística. Então, sem mais delongas, bora pro tape. Estatística, temos duas medidas importantes para a gente poder estudar juntos, que são as medidas de tendência central e as medidas de dispersão. As medidas de tendência central, nós vamos pensar em três delas: a média, a moda e a mediana. Já nas medidas de dispersão, nós vamos pensar também em três, que é o desvio padrão, a variância e o coeficiente de variação. Então, começando aí pelas medidas de tendência central, a gente vai analisar um conjunto de dados e nós vamos ver a tendência desses dados se agruparem, né, ou se acumularem próximo de um valor central. Tá? E aí esse valor central, ele vai exibir aí as características, né? Ele vai fazer um resumo aí dessas características dos dados. Então, esse valor central pode ser utilizado, então, para descrever os dados ou para representá-los. E as medidas que a gente vai estudar a partir de agora são média, mediana e moda. Vamos começar pela média, né? Mas antes disso, vamos pensar o que seria uma distribuição normal aí de um conjunto de dados, né? Pensando nas medidas de tendência central. Suponha que você tenha uma distribuição que começa, por exemplo, em 60 e vai até 240. Então, como é que esses dados aí, eles vão estar distribuídos de uma maneira natural, né? Normal? Você pensa primeiro aí num valor central. Entre 60 e 240, a soma, né, desses dois valores é 300 e dividindo por 2 você encontra 150, né, um valor central aí, um valor mediano. Esse valor central, né, numa distribuição normal, você percebe que os dados se acumulam em torno dele, né? Você percebe que a frequência desses valores ela aumenta na medida que você pega os extremos de um intervalo e você aproxima do centro, né, dessa posição central, desse valor central. E aí você pode calcular isso por meio da média, pode calcular isso também por meio da moda e da mediana. Esses três valores, média, mediana e moda, em uma distribuição normal, eles apontam para essa característica aí, né? Então, a média dos valores vai para o centro, a mediana também fica exatamente na metade do caminho, né, dos extremos, e a gente também vai ter uma maior frequência desse valor, né, ou seja, uma moda maior, a gente vai comentar sobre isso, próximo aí do valor central. Então, essa seria uma distribuição simétrica, né? Essa curva que a gente vê na distribuição normal é conhecida como curva de Gauss, né? Existem também, claro, distribuições assimétricas, né? Onde esses valores da média, da moda e da mediana, eles vão divergir entre si, né? Então, quando esses valores ficarem distantes entre si, a gente vai ter uma distribuição assimétrica e aí, por causa disso também, a gente vai medir o quanto esses dados numéricos estão afastados, né? Aí a gente vai utilizar as medidas de dispersão. Então, vamos fazer esse estudo começando aí pela média aritmética. Então, dizia eu que a aritmética, né, o professor Girafales entrou aqui na nossa aula, para dizer que a média aritmética é realmente a mais utilizada aí dentro das medidas de tendência central para descrever resumidamente um conjunto de dados. Vamos pensar agora num conjunto de dados discretos, aqueles que não estão agrupados aí em classes, né, contínuas de dados. Vamos imaginar que você vai lá, observa um fenômeno, você vai lá e faz anotações, né, discretas dos resultados. Suponha que você tem aí 6 resultados coletados, né? Então, no conjunto de dados 3, 4,5, 5,5, 2,5, 1,3 e 6, a gente tem 6 dados, né? A gente pode chamar o primeiro dado de x1, o segundo dado de x2, o terceiro de x3, até o sexto dado que eu vou chamar de x6. Então, o que vai ser a média, né? A média, representada aí com essa barrinha, né, x barra, a média, vai ser a soma de todas as observações do conjunto de dados. Nós vamos resumir essa frase com uma simbologia. Vamos usar a letra sigma maiúscula aí do alfabeto grego.
E esses x1, x2, x3, x4, x5, x6, eu vou chamar de xi. X com o índice, né, mostrando qual é a posição no conjunto de dados. Então, a somatória de todos os conjuntos de dados, né, contando a partir do primeiro até o último, dividindo pelo número, né, desse conjunto de dados, pelo tamanho do conjunto de dados, pela quantidade que tem, que no caso aí é 6. Então, você vai somar todos os x, né, os x1 até o x6, você vai somar todos eles, é isso que significa somatório de xi. Você vai somar todos os x, todos os conjuntos, todos os dados do conjunto, tá aqui, somei todos, deu 22,8. E depois, você vai pegar esse somatório e dividir pela quantidade total que tem nesse conjunto de dados, pelo tamanho, né? No caso, o tamanho aí é 6, né? O n é 6. Então, eu vou dividir 22,8 por 6 e vou obter a minha média, né? Meu x barra, que no caso aí, 3,8. Bom, a média aritmética também tem propriedades muito interessantes. Suponha que você queira utilizar o seguinte artifício para calcular a média. Olha, o menor valor aí é 1,3. O maior valor dessa série de dados é o 6. Imagina um valor intermediário, tá? Você vai calcular a média de uma forma especial agora. Então, suponha que você queira calcular a média da seguinte maneira. O valor intermediário aí entre 1,3 e 6 seria o 4, tá? Um valor intermediário aí, né? E aí você fala assim, professor, do 3 para o 4 falta, aí você vai colocar menos, né? 1. Aí, esse é o desvio aí em relação a esse valor aí intermediário. Pensamos no 4. Então, em relação ao 4, falta 1, né, para o 3 chegar em 4. E do 4,5, quanto que falta para chegar no 4? Né? Não, professor, o 4,5 passa, né? Então ele sobra. Então você vai colocar mais. Então sobra meio, tá aí, sobra meio. E o 5,5? Em relação ao 4, o 5,5 também sobra. Sobra 1,5. E o 2,5, professor? Em relação ao 4, o que acontece com o 2,5? Ele também falta 1,5. 1,3, professor, em relação ao 4, sobra ou falta? Bom, em relação ao 4, 1,3 falta 2,7. E o 6, em relação ao 4, sobra ou falta? Sobra, né? Sobra 2. Beleza. Então, você vai ter o seguinte, 1,5 aqui menos 1,5, corta, né? Se eu pegar aqui o 2, tirar 2,7, fica faltando 0,7. Menos 0,7 com menos 1 dá menos 1,7. Menos 1,7 mais 0,5 dá menos 1,2. Se você pegar esse menos 1,2 e dividir por 6, isso dá menos 0,2. Ou seja, em relação aos 4 que eu tinha imaginado como o valor médio, né? Eu tive aí uma média, né, de menos 0,2. Tá aqui, ó. Então eu vou somar o 4 com o menos 0,2 que eu obtive e também encontro 3,8. Olha que bacana. Então é uma outra forma aí, né, da gente encontrar, né, esse valor médio. A gente pode pegar e supor um valor médio, no caso eu supus aí o 4, um valor intermediário. Eu verifiquei os desvios que cada valor tinha em relação a esse 4 e depois fiz a média desse desvio. A média foi menos 0,2. Então, em relação a 4, né, eu tenho que tirar 0,2 então para saber a média. Veja que é uma vantagem fazer esse método, né, de cálculo mental, porque você vai trabalhar com números menores, né? Ainda mais porque tem essa possibilidade de cancelamento, igual foi ali, 1,5 cancelou. E aí você pode obter a média assim, quase que mentalmente. Então, é uma forma alternativa, né? Graças às propriedades aí das médias. Então, vamos guardar aí essa informação para resolver problemas. Então, partindo então para o próximo, vamos começar a resolver aí um problema. Preocupada com os seus resultados, uma empresa fez um balanço dos lucros obtidos nos últimos 7 meses conforme dados do quadro. E aí você tem dos meses de 1 até 7 o lucro em milhões de reais
Avaliando os resultados, o conselho diretor da empresa decidiu comprar, nos 2 meses subsequentes, a mesma quantidade de matéria-prima comprada no mês em que o lucro mais se aproximou da média dos lucros mensais dessa empresa, nesse período de 7 meses. Nos próximos 2 meses, essa empresa deverá comprar a mesma quantidade de matéria-prima comprada em qual mês? E aí foram dadas 5 alternativas: mês 1, mês 2, mês 4, mês 5, mês 7. Beleza. Então, o que a gente tem que fazer primeiro, né? Para a gente encontrar a solução aí desse problema. O primeiro passo, é claro, eu tenho que somar todos os valores apresentados aí na nossa tabela, né? Nesse quadro. 37 somado com 33, que dá 70, somado com 35, 105, somado com 22, 127, somado com 30, 157, com 35, 192, com 25, a gente vai encontrar aí 217, né? Então, somando aí todos os valores do quadro, nós encontramos 217, dividindo por 7, 217 por 7 dá 31. Tranquilo, né? Essa é a média. E aí você observa aí que o lucro mais próximo da média, né, é o 30. E ele ocorreu lá no mês 5, né? Bem tranquilo aí nossa questão aí no primeiro problema. Mas aí, claro, também poderia ter feito de outra maneira, né? A gente já descobriu isso aí. Ah, peraí, os dados começaram em 22, né? E o maior valor aí foi 37. Então, qual seria aí um valor intermediário para 22 e 37? Você não demoraria muito, pensaria no 30, né? Em relação ao 30, o 37 sobra ou falta? Ah, o 37 sobra 7. O 33 sobra 3. O 35 sobra 5. E o 22 em relação ao 30 falta 8. O 30 em relação ao 30, nada, né? Tá sobre o 30, então não falta nada. O 35 sobra 5. E o 25 falta 5 em relação ao 30. Então, se fosse calcular a média dessa maneira, a gente já falaria que a média seria 30. Opa, deixa eu apagar esse traço a mais que apareceu aí. Vamos começar de novo. Deixa eu colocar de novo aqui, que deu um trabalhinho aqui. Espera aí. Nós estávamos assim, ó. 37 sobra 7, 33 sobra 3, 35 sobra 5. Não é isso? 22 falta 8 para chegar em 30. 30 não falta nada. 35 sobra 5. 25 falta 5. Aí eu diria que a média começaria a partir desse 30. E agora a brincadeira seria saber o quanto que desviou, né? Qual que seria a média dos desvios. Então a gente fez aí no problema anterior. Então 5 tira 5, dá para cortar. 3 mais 5 é 8, tira 8, dá para cortar. Temos 7, né? 7 dividido por 7 é 1. Positivo, né? Então é esse valor que eu vou somar aqui para saber a média, né? Esse é o desvio. O desvio aí foi de 1. Né? Então 30 mais 1 é 31. Essa é a média. Então é outra maneira de chegar também no 31, né? A vantagem é que você não precisou somar números grandes, né? 37 com 33 e tal, deu 217, dividir por 7. Então você imaginou um valor intermediário, assim, meio que no chute, aí 30. Vamos supor que a média seria 30. Vamos ver quanto que deu os desvios, soma todos esses desvios e divide aí por 7. Ah, então, em relação ao 30, o desvio foi de 1 para cima, então é só somar 1, beleza, você chega na média também. E aí, claro, né, o 30 é o mais próximo de 31 aí, dentre os valores do nosso quadro, beleza? Então esse aí foi o nosso problema de número 1, bem tranquilo, né? Deixa eu apagar essas anotações aqui. E a gente segue em frente agora. Vamos imaginar então o problema de número 2. Problema de número 2, durante o ano letivo, um professor de matemática aplicou 5 provas para seus alunos. A tabela apresenta as notas obtidas por um determinado aluno em 4 das 5 provas realizadas e os pesos estabelecidos pelo professor para cada prova. Então é o seguinte, na prova 1, né, o que aconteceu aqui? Deixa eu mostrar para vocês aqui com o apontador. Olha só. Na prova de número 1, o aluno tirou 6,5 e o peso era 1.
Na prova de número 2, o aluno tirou 7,3 e o peso é 2. O que significa esse peso 2? É uma contagem. É como se o aluno tirasse 7,3 em duas provas. Ele fez uma prova só que como ela tem peso 2, é como se ele tivesse feito duas provas e tirado essa nota de 7,3. Então, na prova 3, o aluno tirou 7,5 e com peso 3, ou seja, é como se o aluno tivesse feito 3 provas e tivesse tirado 7,5 em cada uma delas, mas ele fez apenas uma. Esse peso aí é um multiplicador aí, né? Na prova de número 4, nós não sabemos quanto que ele tirou, mas sabemos que o peso é 2, ou seja, é como se tivesse tido duas notas iguais a essa, que a gente não sabe quanto é. Na prova de número 5, ele tirou 6,2 e o peso também é 2, ou seja, é como se tivesse feito duas provas com essa nota 6,2. Feita essa interpretação, se o aluno foi aprovado com média final ponderada igual a 7,3, calcule entre as 5 provas a nota obtida por esse aluno na prova 4, tá? Então, calculada entre as 5 provas, qual é essa nota obtida por esse aluno na prova 4? Né? Então, qual foi essa nota? Então, vamos pensar juntos aí nessa solução. Olha só, seja x a nota obtida na prova 4. Então, se eu colocar x aqui, né, e sabendo que a média aritmética ponderada, né, vai ser 7,3, então o que a gente pode fazer? A gente pode montar a fórmula da média, né? 7,3 aí vai ser 1 vezes 6,5, mais 2 vezes 7,3, né? Mais duas notas 7,3, mais 3 notas 7,5, tá aqui, 3, 7,5. Duas notas x, né? Porque a gente não sabe, a gente chamou de x, e duas notas 6,2. Quantas notas? Qual que é o conjunto de dados, né? O conjunto de dados aí é 1 mais 2 mais 3 mais 2 mais 2, tá aqui embaixo, né? Então, o conjunto de dados aí é a soma de todas essas quantidades aí de notas, né? Então, fazendo essa continha aí, nós obtemos o seguinte: 2x no numerador. Se eu somar 1 vezes 6,5 com 2 vezes 7,3, com 3 vezes 7,5, com 2 vezes 6,2, essa soma de todos esses produtos dá 56, tá? E aí eu vou somar aqui no denominador, ó, 1 mais 2 dá 3, com 3 dá 6, com 2, 8, com 2, 10, tá aqui, 10. Tá? Então, 7,3, na verdade, vai ser o numerador 2x mais 56 dividido pelo denominador 10. Eu posso multiplicar o 7,3 com 10, não posso? E o que eu vou obter? 73, né? 7,3 vezes 10, 73. Então, 2x mais 56 tem que ser igual a 73. Passa o 56 subtraindo, 73 menos 56 dá 17. E passando esse 2 que está multiplicando, dividindo o 17, você vai encontrar 8,5, né? E aí esse é o valor dessa nota, né, que ele obteve aí na prova 4, vai ser 8,5 aqui. Beleza? Então esse foi o problema 2, onde a gente teve que pensar aí nessa média aritmética ponderada, né, que é quando você coloca aí esses multiplicadores, né, que são contagens só para facilitar, ao invés de colocar 6,5, 7,3, 7,3, 7,5, 7,5, 7,5, né, 8,5, 8,5, 6,2 e 6,2, colocar assim numa tabela, num rol, vamos pensar assim, a gente coloca numa tabela onde a gente, ao invés de escrever repetidamente os valores 7,3, 7,5, por exemplo, a gente só coloca a quantidade de vezes que eles se repetem na série de dados. Né? A gente fala que isso é o peso. Então, é bem tranquilo, né? Trabalhar também nessa perspectiva da média ponderada. Vamos pensar agora num problema 3, né? Um terceiro probleminha aí. Então, beleza. Pensando num terceiro problema. Foi feita uma pesquisa sobre a qualidade do doce de abóbora da empresa Bora Bora. Cada entrevistado dava ao produto uma nota de 0 a 10. Na primeira etapa da pesquisa foram entrevistados 1.000 consumidores e a média das notas foi igual a 7. Após a realização da segunda etapa da pesquisa, constatou-se que a média das notas dadas pelos entrevistados nas duas etapas foi igual a 8. O número de entrevistados na segunda etapa foi no mínimo igual a quanto? Aí apresenta-se aí algumas alternativas, né? Vamos pensar então
nessa situação? Tá? Então, são várias afirmações importantes aí que a gente vai ter que pensar juntos. Vamos lá. Primeira afirmação que a gente pode pensar é que é o seguinte: na primeira etapa, você tem 1.000 consumidores e a média das notas foi igual a 7. Não é isso? Está aqui. Na primeira etapa da pesquisa, foram entrevistados 1.000 consumidores e a média das notas foi igual a 7. Logo, quanto que foi a soma dessas pontuações aí dos 1.000 consumidores? Mas se a média foi 7, é como se todos os 1.000 tivessem tirado 7. Né? É como se, lembra? A média, ela faz, né, uma medida de tendência. Né? Você usa essa média para representar todos os dados. Então, os 1.000 consumidores tiraram 7, cada um. 1.000 vezes 7, quanto que dá? A gente vai encontrar esses 7.000 aqui. Né? Então, a pontuação total foi de 7.000. Na segunda etapa, a gente não sabe quantos consumidores, mas a gente sabe que para que o número de entrevistados na segunda etapa seja mínimo, né, para que tenha menos pessoas precisando tirar nota, tá? Eu preciso ter as notas sendo máximas, né? Então, essa observação aqui é o pulo do gato. Ó, para que essa quantidade da segunda etapa, esses X consumidores, seja mínimo, né? Seja uma quantidade mínima. Então, todos eles devem tirar a nota máxima. Porque quanto menor a nota, eu preciso ter mais gente somando, tá? Para obter uma nota alta, né? Então, vamos supor, todo mundo tira a nota máxima. Tá, então é uma quantidade. Vamos supor que seja 10 pessoas tirando nota máxima, né? Tirando 10, né? A nota varia entre 0 e 10 aqui, né? A nota varia entre 0 e 10, então a nota máxima é 10. 10 pessoas tirando 10. Quanto que dá? Dá 100 pontos. Né? 10 vezes 10, 100. Agora, não, professor, aconteceu o problema. Aconteceu um problema aí, a galera lá não conseguiu tirar 10, a galera só consegue tirar 5. Então, quantas pessoas precisam tirar 5 para chegar em 100? Né? Será que só 10 pessoas? Né? 10 é quando você tira a nota máxima. 10 vezes 10, 100. Agora, se tirou 5, então precisa de ter o dobro de pessoas. Precisa ter 20, né? Porque 20 vezes 5 dá 100. Então, quanto menos pessoas eu preciso, então isso indica que ela precisa tirar a nota máxima. Tá? Então, 10 pessoas tirando a nota máxima, você chega em 100 pontos. Se as pessoas tirarem só 5 pontos, então eu preciso aumentar o número de pessoas para chegar em 100. Então, 20 vezes 5 dá 100. Né? Então, isso aí seria o raciocínio fundamental desse problema 3, tá? Esse é o pulo do gato. Bom, então depois de ter feito essa observação, a pontuação total da segunda etapa, né? Já que X pessoas tiraram 10 cada um, então X vezes 10, 10X, né? Usando o mesmo raciocínio aqui de 1.000 com média 7. 1.000 com média 7, 7.000. X com média 10, 10X, tá? Como a média das duas etapas foi 8, o que a gente pode dizer? Que se eu pegar a pontuação total da primeira etapa, que foi 7.000, com a pontuação total da segunda etapa, que foi 10x, e dividir pela quantidade total de consumidores da primeira etapa e da segunda etapa, que no caso é 1.000 na primeira etapa e x na segunda etapa, então vai ficar 1.000 mais x. Se eu pegar, então, a pontuação total, né, que está aqui de azul, e dividir pelo conjunto de dados, que no caso é 1.000 mais x, eu tenho que obter essa média 8. Tá? Então, é isso aí que vai caracterizar, né, a média das duas etapas. A soma total de pontuação dividido pela quantidade total de consumidores. Beleza. Vamos pegar esse 8 e passar multiplicando o 1.000 e o x, né? 8 vezes 1.000 é 8.000 e 8 vezes x é 8x. Está aí. 8.000 mais 8x vai ser o 7.000 mais 10x aí no segundo membro. Ok, então eu vou passar o que tem x e o que tem y, né? O que tem x e os números isolados para lados diferentes. Eu vou passar o 7.000, então fica 8.000 menos 7.000 no primeiro lado. Vou passar o 8x negativo para o segundo membro, né? Fica 10x menos 8x. 8.000 menos 7.000 aqui, quanto que dá? Né? Dá 1.000. E 10x menos 8x dá 2x. Então, 2x é igual a 1.000, né? Passa o 2 dividindo e você obtém 5.000. 1.000 dividido por 2 que dá 500, 5.000. 1.000 dividido por 2 que dá 500. E aí essa é a alternativa correta, né? Então, a quantidade de entrevistados aí na segunda etapa foi 500, né?
Isso a gente já imaginava mesmo que seria esse número, porque assim, 1.000, né, com uma média 7, né, para eu conseguir aumentar a média de 7 para 8, né, eu preciso pensar aí numa quantidade interessante, né? Não podia ser só 300 ou 400, né? Também não poderia ser 700 ou 850 pessoas, porque aí a média seria até maior do que 8, né? Porque a gente está pensando em 700, 850 pessoas, tiraram 10, né? Então a média ia subir bem mais aí do que 8 pontos. Então, realmente, a gente já esperava um valor intermediário aí, pensava nesse problema aqui, um valor 500, né? Seria um valor realmente razoável. Beleza, então vamos para o problema de número 4. Problema de número 4. Em uma classe com 14 alunos, 8 são mulheres, 6 são homens. A média das notas das mulheres no final do semestre ficou 1 ponto acima da média da classe. A soma das notas dos homens foi metade da soma das notas das mulheres. Então, a média das notas dos homens ficou mais próxima de quanto? E aí nós temos aí algumas alternativas aí, variando de 4,3 a 5,1. Esse problema 4 é um problema considerado mais complexo do que os problemas anteriores, né? Porque você vai ter que fazer uma relação aí de todas essas informações, é um quebra-cabeça. Então, para resolver esse problema, vamos observar o seguinte. Vamos observar que a classe tem 14 alunos e uma média X, tá? Então, 14 alunos, e a média deles foi X. Então, qual vai ser a pontuação total? O que a gente aprendeu no problema anterior, né? Que a gente vai multiplicar, né, a quantidade pela média. Beleza, com 14x. A questão anterior foi 1.000 vezes 7, 7.000. Beleza? São 8 mulheres e foi dito que a média das mulheres no final do semestre ficou 1 ponto acima da média da classe. Se a média da classe é x, então a média das mulheres é x mais 1. A pontuação total das mulheres também não é muito difícil nós calcularmos, não. É só multiplicar 8 por x mais 1, né? E 8 por x dá 8x e 8 por 1 dá 8. Tá aqui. 8x mais 8. Beleza? Tá acompanhando de beleza? Tá tranquilo? Tá favorável? Então vamos lá. É tudo de beleza, hein? Assim, ó, a pontuação dos homens. Você pega a pontuação da classe, que no caso é 14x, tira a pontuação que as mulheres obtiveram, que foi 8x mais 8. Se você fizer isso, você vai obter a pontuação dos homens, né? São homens e mulheres. Pega o total e tira as mulheres, você vai ter os homens. Então, 14x menos 8x dá 6x. Esse menos multiplicado pelo 8, né? Menos vezes mais dá menos, tá aqui. Então, menos 8. Então, essa subtração aqui dá 6x menos 8. Então, olha que interessante. A classe tem pontuação total 14x. E essa pontuação total é a soma das pontuações das mulheres com as dos homens. Vamos ver se está certo isso aqui, né? 8x mais 6x dá 14x e 8 menos 8 dá 0. Volta para cá. Então, a gente fez a interpretação correta até esse momento. Só que tem mais uma frase, né? Não é só essa frase aqui do 1 ponto acima, né? A soma das notas dos homens também corresponde à metade da soma das notas das mulheres. Precisamos considerar essa afirmação. Então, se a pontuação dos homens também corresponde à metade das notas das mulheres, e a nota das mulheres foi 8x mais 8, quanto que é a metade de 8x mais 8? A metade é 4x mais 4. Então, se por um lado você chega em 6x menos 8 para a pontuação dos homens, por outro lado, você também chega em 4x mais 4, também como pontuação dos homens. Então, dessa forma, a gente vai ter que igualar essas duas quantidades, né, que são iguais. É a pontuação dos homens, né, pela subtração da classe pela pontuação das mulheres, é 6x menos 8. Mas essa pontuação também é metade de 8x mais 8, que é 4x mais 4. Pega essas duas informações agora e iguala, né? Então, vamos resolver aí uma equação para saber o x. É só isolar, no caso, né? Então, 6x menos 8 igual a 4x mais 4. Vamos passar o 4x aqui para o primeiro lado, então fica 6x menos 4x. Vamos passar esse menos 8 para o outro lado, somando, fica 4 mais 8. 6x menos 4x é 2x, 8 mais 4 é 12, e aí, tirando a metade de 2x é x, tirando a metade de 12 é 6. Então, x é 6, né? Vamos calcular a pontuação dos homens. Eu posso escolher ou a fórmula 6x menos 8 ou a fórmula 4x mais 4. Qual que é mais fácil, hein?
né? Porque esses valores a gente já sabe que são iguais. Eu posso escolher qualquer um deles que vai dar o mesmo resultado. Bom, eu acho que 4x mais 4 é a fórmula mais fácil. Por isso eu substituí aqui 4 vezes o valor de x, que é 6, soma com 4. 4 vezes 6 dá 24 e 24 mais 4 dá 28. Essa é a pontuação dos homens. Só que eu quero saber a média das notas dos homens, né? Então, a soma deles é 28 e são 6 homens, né? 6 homens. Então, eu vou dividir, né, 28 por 6 e vou obter aí a média, né? A nossa média aí foi 4,7 aproximadamente, né? Tá 4,666, a gente arredonda para 4,7 e isso dá a alternativa C. Então, é isso aí, pessoal. A primeira das medidas de tendência central, a média, né? A gente pode pensar assim em dados discretos. Mas a gente também pode pensar em dados agrupados, né? Então, o que você vai fazer se os dados estiverem agrupados? Você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que somar o produto XI vezes FI. O que é XI? É um dado, né? FI é quantas vezes esse dado aparece, né? Qual é a frequência desse dado. Então, você vai ter que multiplicar essa frequência. Só que, como é que funciona essa frequência, professor? No caso, quando os dados estão agrupados, eles estão agrupados em classes, tá? Então, você vai ter que pegar o ponto médio da classe para você pegar a frequência. Olha, está falando assim, entre 3 e 5 pessoas, tiraram 7, né? Entre 3 e 5, a média, né? Nem puxando para baixo nem para cima, é 4. Então, é razoável você pensar assim, olha, nessa classe que vai de 3 a 5, imagina que seja 4, né? A média. Então, 4 tiraram 7, por exemplo. E aí você multiplica, né? Igual você fez lá no cálculo da média ponderada, né? A prova foi 7,5 e o peso foi 4. Então, você multiplica lá na hora da fórmula, né? A gente já tinha feito isso com dados discretos, pensando na média ponderada. Só que aqui a gente vai fazer isso com classes. Então, o ponto médio da classe vai ser esse XI, né? A frequência absoluta da classe, né, F, e esse N aqui é o somatório de todas as frequências, tá? Esse N aí é o somatório de todas as frequências. Então, vamos traduzir isso, porque realmente fica muito abstrato, né, essa fórmula. Vamos fazer isso aí usando um probleminha para ficar mais simples. Então, qual é a média da idade dos indivíduos nos dados agrupados nas classes a seguir? Então, a brincadeira é a seguinte, ó, igual eu estava falando para vocês, ó. São 8 indivíduos com idades entre 13 e 17 anos. Então, qual seria a idade intermediária? Seria 15, né? 14 com idades variando entre 17 e 21 anos. Qual que é a metade aqui do caminho, 17 a 21? 19, né? Só somar e dividir por 2 aí. 38 dividido por 2 dá 19, aqui 30 dividido por 2, né? A soma aqui dá 30, dividido por 2 dá 15. E aí você percebe que o ponto médio aí sempre está 2 unidades à frente, né? Aqui é 15, aqui é 19, então o próximo vai ser 23, né? O próximo vai ser 27 aqui, e o próximo aqui vai ser 29 mais 2, 31. Então dá para a gente imaginar essas contas. E a gente pode, então, a partir desses pontos médios, né, que são os XI, na próxima fazer aqui, ó, depois de fazer os pontos médios, o XI, fazer o produto, né, do XI pela frequência, né, pela quantidade de indivíduos aí. É só ir multiplicando 15 vezes 8 aqui, 19 vezes 14, 23 vezes 8, 27 vezes 9, 31 vezes 4. Esse aí é o produto, né, do ponto médio da classe pela frequência, né, pela quantidade, no caso aí, de indivíduos em cada classe de idade. E aí o somatório, né, você faz na última linha, né, o somatório, você usa o sigma para dizer, ó, tá somando todos os valores dessas linhas acima aí. Somando 120 com 266, com 184, com 243, com 124, você encontra 937, tá? E o somatório das frequências, né, da quantidade de indivíduos, aí no caso foi 43. Aí agora é só dividir, né, um pelo outro, né? Já que esse somatório aqui, ele faz o papel do N, então é 43. E esse somatório aqui, ele faz o numerador, né, da expressão que a gente precisa para calcular a média. Então é só dividir os 937 pelos 43 e você vai ter uma média de idade aí de 21,79, que é aproximadamente aí 22 anos, né?
colocando um valor inteiro, né? A aproximação do 21,79, né? Então é 22 anos aí, aproximadamente a média de idade aí nesses dados agrupados. Então, resumidamente, o que a gente faz? Quando estiver reunidos aí em classes, né? Estiver agrupado. Você pega sempre o ponto médio de cada classe, tá? E isso vai ser o seu XI, e você vai multiplicar esse ponto médio da classe pela frequência, né? Pela frequência de cada um. Vai fazer isso linha por linha, somar todos e dividir pela quantidade total aí de indivíduos, né? O conjunto de dados. Só somar as frequências que se apresentam nas linhas acima. E aí é só dividir um pelo outro, que você vai ter a média nesse caso. Vamos falar de mediana? A mediana divide em duas partes o conjunto de observações ordenadas. Então, se você colocar eles em ordem crescente ou decrescente, a mediana vai ser o elemento que ocupa a posição central. Ele realmente vai dividir a série em 50% antes e 50% depois, né? Entre o valor mínimo e o valor máximo da sua série. Vamos pensar, então, em dados discretos, primeiramente. Então, você vai colocar em ordem crescente, né? Vai fazer um roll. Depois de você fazer isso, você vai pensar o seguinte: se a quantidade for ímpar, tá? A posição central você vai fazer assim: você pega esse número ímpar, soma 1, vai virar par, divide por 2. Tá? Aí esse vai ser a posição central, esse vai ser o valor da mediana, tá? E aí você vai ter uma quantidade de 50% de valores abaixo dele e 50% de valores acima dele. Tá? Então, se n for ímpar, soma 1 e divide por 2. Se o número de elementos for par, então você já pode dividir por 2, né? Se for par, você já pode dividir por 2. E ele vai ser o primeiro elemento central, tá? Porque quando for par, vai ter dois elementos centrais. E você vai pegar, depois do n sobre 2, você vai pegar o seu sucessor. Então, se n for par, você já vai dividir por 2 e vai pegar esse valor que está na posição n sobre 2 e o valor que é o sucessor dele, quem vem depois dele, imediatamente depois. Beleza? Vamos ver isso na prática, né? Então, se n for ímpar, olha lá, 2, 3,3, 2,5, 5,6, 5, 4,3 e 3,2. Quando eu colocar em ordem crescente, né, quando eu for fazer o roll, vou pegar o menor valor, que é 2, e vou subindo até chegar no menor valor, que é 5,6. Quem ocupa a posição central aí vai ser o 3,3, né? Por quê? Porque você tem que lembrar que o valor central, ele pega a série e divide em duas partes. Uma metade de valores antes e uma outra metade depois, né? Essas duas quantidades são iguais. No caso aí, são 3 valores antes e 3 valores depois. Então, está confirmado mesmo que a mediana, nesse caso aí, é o 3,3. Né? Como é que a gente faz para chegar nele? É só somar aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O n é 7. Então, você soma 1, 8 e divide por 2. Isso dá a posição 4. Né? 1, 2, 3, 4. É assim que a gente faz quando a quantidade de valores do nosso rol é ímpar, né? Então, você pega o 7, no caso, soma 1, divide por 2, beleza. 7 mais 1, 8, divide por 2, 4. O número que está na quarta posição do rol, ou seja, quando você colocou em ordem crescente, é a sua mediana. Fechou? E vamos pensar agora se o n for par, né? Se a quantidade de elementos do nosso rol for par. Então, imagina aí que você tem um conjunto de dados, começando aí com 3, 4,5, 5,5, 2,5, 1,3 e 6, e você ordena esses dados. Então, você começa com 1,3, né, e chega no maior valor, que é 6, em ordem crescente. Então, quantos valores tem aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores. Então, a quantidade é par. Então, você já divide por 2, 3, né? E aí, o sucessor do 3 é 4. Então, você vai pegar a posição 3 e a posição 4 para ser os valores centrais. Nesse caso aí, os valores centrais, né? 1, 2, 3 é o 3 e a posição 4 é o 4,5. Veja que esses valores centrais dividem a série em duas partes iguais, né? Antes deles tem 2 valores e depois deles tem 2 valores também. Beleza? Então, se os valores do meio são 3 e 4,5, como é que vai ficar a mediana? Nenhum, nem outro. Né? Você vai fazer a média desses dois valores. Você vai pegar 3 e 4,5, vai somar, vai dar 7,5 e vai dividir por 2. 7,5 dividido por 2 dá esse 3,75 que está aqui. Então, é assim que você vai proceder, né, quando a mediana for
um número par, né? Você vai dividir por 2 e depois o sucessor. Você vai ter 2 valores centrais. Aí faz a média entre eles. Vamos para os problemas para a gente fixar melhor, né, essa teoria aí. Uma pessoa está disputando um processo de seleção para uma vaga de emprego em um escritório. Em uma das etapas desse processo, ela tem de digitar 8 textos, né? Então, nesse processo de seleção para o emprego no escritório, ela vai ter que digitar 8 textos. A quantidade de erros dessa pessoa em cada um dos textos digitados é dada na tabela. Então, as pessoas foram digitando os textos e foram feitas as contagens, né, de quantos erros aí apareceram. Então, veja que eles não estão em ordem crescente, tá? Veja que eles estão bem aleatórios aqui. O primeiro texto tem 2, o outro tem 0, tem 2, 2, 6, 3, enfim. Nessa etapa do processo de seleção, os candidatos serão avaliados pelo valor da mediana do número de erros. A mediana do número de erros cometidos por essa pessoa é quanto? Né? Essa pessoa aqui, que a gente tem aqui, né? Nos 8 textos. O primeiro passo aí é a gente colocar em ordem crescente, né? Não está organizado para a gente fazer a mediana. Se a gente fizer a mediana do jeito que está aqui, a gente vai errar, tá? Então, primeiro você organiza o rol. Espera aí. Apareceu um 0, que é o menor valor. Apareceu o 2, 1, 2, 3 vezes. Depois apareceu 1, 3, 1, 4, 1, 5 e 1, 6. Está aqui. 0, o 2 apareceu 3 vezes. 1, 3, 1, 4, 1, 5 e 1, 6. Pronto. Fiz o meu rol. Quantos valores tem no rol? Ah, professor, tem 8 valores no rol. Então, se tem 8 valores no rol, você vai ter que ver aquele segundo caso, né? O n é par. Divide por 2, 4. O sucessor é 5. Então, você tem que pegar as posições 4 e 5 e fazer a média entre elas. Quais são as posições 4 e 5? As posições 4 e 5 é o 2 e o 3, né? É só contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4 é o 2 e a posição 5 é o 3. Vamos fazer a média entre 2 e 3? É só somar e dividir por 2. 2 mais 3 dá 5 e dividido por 2 dá 2,5. Então, essa é a mediana dos dados, 2,5. Veja que a mediana, em particular, ela não precisa ser um dos dados da série. Veja que não tem número de erros 2,5. Tá vendo? Não tem. Né? Mas a mediana é aquele valor intermediário aqui, né, entre 2 e 3, é o 2,5, que vai dividir a série em duas partes iguais. Então, a série vai ficar do 0, 2, 2, 2, antes do 2,5, e depois o 2,5, né, que fica aqui no meio, aqui em cima, aqui, vai ter o 3, o 4, o 5 e o 6. Né? Você dividiu realmente a série em duas partes iguais. Então, fechou. Então, essa foi a mediana. Então, muito cuidado com problemas de mediana, viu? A mediana nem sempre vai ser um dos dados da série. Problema de número 2, né? Problema de número 2. Em 5 regiões de um país, estão buscando aí recursos, né, para diminuir a taxa de desemprego da população. Tá? Para decidir qual região receberia o recurso, foram colhidas as taxas de desemprego em porcentagem dos últimos 3 anos. Né? Então, está aqui, ano 1, ano 2 e ano 3. Os dados estão apresentados na tabela. Ficou decidido que a região contemplada com a maior parte do recurso seria aquela com a maior mediana das taxas de desempregos dos últimos 3 anos. Ou seja, a que mais precisa, né? Eles imaginaram que foi aquela que tem a maior mediana. A região que deve receber a maior parte do recurso é qual? Né? Aí tem 5 regiões, tem que escolher uma dentre elas. Veja que os dados não estão, por região, os dados não estão organizados em ordem crescente, tá? Esse rol aí por região não está organizado. Então, aqui, por exemplo, teria que trocar de lugar, o 11,7 teria que subir para cá, né? O 12,0 teria que subir e o 12,1 teria que descer lá para a gente poder ter uma ordem crescente. Então, fazendo isso para todas as 5 regiões, olha só, colocando em ordem crescente em cada uma das 5 regiões, o termo do meio é a mediana, né? São só 3 valores, o termo do meio é a mediana. Né? Um valor antes e um valor depois. Observando os valores do meio, a região E, ela possui a maior mediana, né? 12,6 é a maior mediana dentre todas as regiões. Né? Então, a alternativa correta aí, no caso, vai ser
A alternativa E, né? Que apresenta aí a maior mediana. É ela que vai receber, então, né? Ela que vai ser contemplada com a maior parte dos recursos por obter essa maior mediana. Então, esse aí foi o problema 2 aí de mediana. Vamos para um problema 3 agora. O gráfico apresenta a taxa de desemprego em porcentagem para o período de março de 2008 a abril de 2009. Tá aí. Março de 2008, abril de 2009. Obtida com base nos dados observados nas regiões metropolitanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. A mediana dessa taxa de desemprego no período de março de 2008 a abril de 2009 foi de quanto? Então, o primeiro passo aí é organizar, né? Em todos os problemas de mediana, você tem que fazer um rol, tem que colocar em ordem crescente. Então, pegando todos esses valores aí, desde o menor, que no caso aí o menor é 6,8, até o maior, que se apresenta aqui é o 9, colocando eles em ordem crescente, você vai obter esse rol. E aí, a média, né, das posições 7 e 8, né? Por que isso vai acontecer? Porque nesse rol, você tem 14 valores. 14 valores, você tem 14 meses, né? 14 meses aí que foram assinalados, né? Contando a quantidade de bolinhas aqui, ó, você vai encontrar 14. E aí, a metade de 14 é 7. Então, é o primeiro elemento aí central. O próximo, o sucessor de 7, é 8. Então, você tem que fazer a média entre as posições 7 e 8, tá? Para você saber a mediana. Então, tá aí, né? Realmente, esses dois valores dividem a série em duas partes iguais. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores antes deles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores depois deles. Então, é até bom você dar uma conferida aí quando você fizer o cálculo da mediana. E aí, não vai ser nem o 7,9 nem o 8,1, vai ser a média entre eles, né? Vai ser a justiça aí entre eles, né? Qual que é o valor intermediário entre esses dois? Então, é só somar e dividir por 2. 7,9 mais 8,1 é 16, que dividir por 2 dá 8. Então, a mediana dos valores, né, é 8, e mais uma vez, esse 8% não está entre os valores da série, né? Mais uma vez, aí aconteceu aí, porque às vezes acontece, a mediana pode ser um dos valores da série, mas mais uma vez você viu aí que 8 não está na série, né? Estaria aqui em cima aqui, e aí antes do 8 você tem 7 valores, que vai até 7,9, depois do 8 você também tem 7 valores, que vai do 8,1 até 9, beleza? Então, esse aí foi o nosso problema de número 3. Vamos fazer um quarto problema de mediana. Um dos principais indicadores de inflação é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, né? IPCA. O gráfico apresenta os valores do IPCA nos anos de 1994 a 2011. Aí está o gráfico, né? Vários valores. Dessa vez, agora nós vamos ter muito mais do que no exercício anterior. Esse exercício é um pouco mais complexo, né? Pela quantidade de valores. O valor mais próximo da mediana de todos os valores da inflação indicados no gráfico é quanto? E aí você tem algumas alternativas aí para avaliar. Então vamos dar uma atenção especial a esse gráfico. Vamos dar uma atenção especial a esse gráfico. Vamos organizar esses dados, né? Desde o menor, que no caso é 1,65, o menor dos dados ordenados aí, até o maior dos dados, que é 22,41, está aqui, 22,41. E aí, colocando esses 18 dados, esses 18 meses aí, né? Esses 18 números que se apresentam, a metade é 9, né? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, na posição 9, e no sucessor dele, que é a posição 10, está aqui. Se você pegar esses dois valores e fazer a média entre eles, você vai obter a mediana. Você tem que somar o 5,97 com o 6,50 e dividir por 2. Então, somando esses dois, né, dá 12,47, que dividido por 2 dá 6,235. A gente pode arredondar isso aí para cima, né? 6,24. Tá? Então, essa seria a mediana. Né? Então, olhando para as alternativas, né, e fazendo o arredondamento aqui para obter uma das alternativas, já que tem só duas casas, a alternativa correta aí seria a letra B, né? 6,24. Esse quarto problema foi um pouco mais complexo, né? Tinha uma quantidade de dados um pouco maior do que os exercícios anteriores. Mas o processo de resolução é o mesmo. Primeiro você vai lá, faz o rol, organiza eles em ordem crescente. Depois, você divide por 2, já que é par, e pega o sucessor.
faz a média entre essas duas posições e você vai encontrar a sua mediana. Beleza? Agora, vamos pensar na mediana em casos de dados agrupados. Bom, aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho para a gente poder analisar e entender. Então, vamos primeiro pensar nessa fórmula para esse tipo de problema. Existe essa fórmula, então, que é o seguinte. A mediana para dados agrupados, você vai começar com o limite inferior da classe que contém a mediana, que nós vamos chamar de LI. Tá? Você vai pensar na posição da mediana, né? Então, a posição da mediana, você lembra, é aquele valor que divide a série em 50% para antes e depois, né? Então, se a gente pensar em porcentagem, vai ser 50%, tá? E, não, professor, não vou pensar na porcentagem, não, vou pensar no conjunto de dados, né? Lembra lá que a gente fez com a distribuição normal? De 60 até 240, qual que é o meio, né? Qual que é o meio? A metade do caminho, de 60 a 240. 60 a 240, se somar, dividir por 2, dá 150, né? 60 mais 240 dá 300, dividir por 2 dá 150. Aí você começar no zero, de 0 a 240, qual que é a metade? De 0 a 240, a metade é 120, né? Então, quando começar a partir do zero, né, a posição da mediana é só pegar n e dividir por 2, né? É um jeito aqui de você pensar, tá? Frequência acumulada, esse FAC aqui, né, é a frequência acumulada da classe anterior à classe mediana. Então você vai pensar o seguinte, a partir do momento que você sabe qual que é a classe que contém a mediana, você vai pensar em todas as classes que vêm antes, né? Você vai pensar na frequência que se acumula, né? Em todas as quantidades somadas antes de chegar na classe mediana. A amplitude da classe é só subtrair, né? Então, a classe começou em 30 e vai até os 60. Então, quanto que é a amplitude, né? De 30 a 60, é só subtrair, 60 menos 30 é 30. Frequência absoluta da classe que contém a mediana é só a contagem de elementos que tem naquela classe. Bom, isso é muito abstrato, então vamos fazer aqui um exemplo para poder deixar claro aí como é que funciona o cálculo da mediana para dados agrupados. Um provedor de internet mediu o tempo em minutos de uso diário da rede por seus assinantes, por meio de uma amostragem. Com os dados obtidos na pesquisa, construiu o seguinte histograma. E aí está aí, né? De 0 a 30 minutos tem 11. De 30 a 60 minutos tem 18. De 60 a 90 tem 22 assinantes. De 90 a 120 tem 13 assinantes. E assim por diante. Até chegar em 240, né, minutos, que tem aí um assinante que fica aí por esse tempo, né, na internet. E aí a pergunta é a seguinte: qual é a mediana do tempo de uso da internet aí por esses assinantes, né? Qual que é a mediana do tempo de uso da internet por esses assinantes? Olha só. A gente pode pensar nessas frequências absolutas como frequências relativas. Se você pegar 11 com 18, com 22, com 13, com 8, com 5, com 2, com 1, quanto que você obtém, né? 11 mais 18 dá 29, com 22 dá 51, com 13 dá 64, com 8 dá 72, com 5 dá 77, com 2 dá 79, com 1 dá 80. Então, a quantidade total de assinantes aí é 80. 11 em relação aos 80 é 13,75. Os 18 em relação aos 80 é 22,5%, né? Se você dividir e multiplicar por 100%, você vai encontrar isso aí. Os 22 em relação aos 80 é 27,5%. É só dividir 22 pelo total de assinantes, 22 por 80, e multiplicar por 100. Então, veja que se eu fosse procurar a mediana, lembra que a mediana ela divide a série, né, em 50% e 50%. Se eu for pela frequência absoluta, né, a frequência absoluta aí é só somar 11 com 18, com 22, com 13, com 8, com 5, com 1, com 2, com 1. Isso tem que dar 80. A metade disso é 40. Então, a posição da mediana tem que ficar no 40. Se eu for acumulando, né, 11 mais 18 dá 29,
Então, o 40, com certeza, está depois, está aqui nessa classe dos 22, né? É porque, vamos dizer assim, até a posição 29 é aqui. Da posição 29 até a posição 51, vai estar aqui, né? O 40 está nessa classe. A gente vai dizer que essa aqui, essa classe roxa, né, do intervalo que vai de 60 ao 90, é a classe mediana, é onde está a mediana dos dados, né, que é o 40. Mas também poderia ter feito isso com porcentagem, com frequência relativa. Por isso que eu calculei aqui para vocês verem que dá para fazer com um ou com o outro. Às vezes vai aparecer problemas que apresentam a frequência absoluta, igual está aqui. Mas poderia também ter sido com porcentagem. O problema aí, esse gráfico poderia ter mostrado porcentagem. Aí por isso eu estou fazendo os dois, porque acontece os dois em problemas de vestibular e tudo mais, tá, pessoal? Então, se fosse com porcentagem, também seria o mesmo raciocínio. Você somaria 13,75 com 22,5, isso daria 36,25, né? 36,25 com 27,5, aí já passa dos 50%. Então, também, pelo raciocínio da porcentagem, você também chegaria à conclusão de que realmente a classe mediana seria esta, onde estão o intervalo de 60 a 90 minutos, são 22 assinantes. Então, feita essa observação, dizendo que a mediana está nessa classe, que começa no 60, né? E aí você coloca colchete fechado, e antes de chegar no 90, né? Por isso que você coloca colchete aberto aqui, né? Fica a parte do colchete fica do lado de fora. Então, o que você pode observar, né, a partir daí? Primeiramente, você pode observar que o limite inferior da classe mediana, o LI, é 60, tá aqui, ó, 60. Tá? Então, a sua classe mediana vai de 60 até antes de chegar no 90, tá aqui, 60 até antes de chegar no 90. Então, o menor valor é 60, o limite inferior é esse menor valor, beleza? Vamos lá. Frequência acumulada anterior à classe da mediana. Então, você tem aqui a classe da mediana, essa classe roxinha, né? Qual que é a frequência acumulada antes de chegar lá, né? Você pode fazer com a frequência absoluta, que no caso é o que está aí, 11 mais 18, que é 29, está aqui. Ou, se o problema não fosse com frequência absoluta, se fosse com frequência relativa, você poderia fazer 13,75 somado com 22,5, e isso dá 36,25, ok? Beleza. A frequência absoluta da classe mediana. Então, lá na classe mediana, a frequência absoluta foi 22, está aqui, ó, 22, né? Só que se eu fosse também pensar, o problema não apresenta o 22, professor, o problema está em porcentagem. Eu poderia utilizar também o mesmo raciocínio? Sim. Se tivesse em porcentagem, estaria 27,5. É esse valor que você utilizaria aqui, na frequência absoluta da classe mediana. A amplitude da classe, né? Então, a classe vai de 60 a 90. Então, qual que é o tamanho, né? É só subtrair, 90 menos 60, 30. Beleza? A posição da mediana, é igual eu estava falando para vocês, a soma de todos os valores das frequências absolutas aqui é 80, e a metade de 80 é 40. Então, a posição da mediana seria 40, né? Não, professor, não quero pensar assim, não. Eu quero pensar na porcentagem. O problema meu é em porcentagem. Então, em porcentagem, é claro que a mediana sempre vai dividir ao meio. Então, a porcentagem da mediana sempre vai ser 50%, tá? É isso aí. Feitas essas observações, a fórmula não é muito agradável para memorizar, né? Principalmente pensando em Enem, mas pode acontecer, né? No vestibular, enfim. Então, é bom você acostumar com essa fórmula. Então, como é que é essa fórmula? Você pega o limite inferior da classe, no caso aí é o 60. Aqui você vai fazer? Você vai fazer uma subtração da posição da mediana para a frequência acumulada anteriormente. Então, a posição da mediana sempre vai ser 50%, né? E a frequência acumulada anteriormente vai ser um número menor que 50%. Você concorda comigo, né? Então, se a soma até antes de chegar na mediana, a mediana está depois, então a porcentagem acumulada vai ser isso que veio antes, mais um pouquinho, até chegar em 50. E aí você tem a amplitude da classe, né? Que vai ser o multiplicador, e você vai dividir isso pela frequência absoluta, né? Que no caso aí vai ser o 22 ou o 27,5 se você estiver trabalhando com porcentagem. Eu vou fazer os dois cálculos, calma aí. Vou fazer primeiro com
as medidas absolutas, né, que são os números do problema. É o que você teria que fazer com o problema como ele está. O problema está com números. Você faria assim, 60 somado com 40, que é a posição da mediana, né, a metade do caminho entre 0 e 80, é 40. E aí você vai subtrair a frequência acumulada, né, anteriormente, que no caso aí é o 11 mais 18, antes de chegar na classe mediana, que é essa classe roxinha, então 40 menos 29, vai multiplicar pela amplitude da classe, que é 30, e dividir por 22, que é essa frequência da classe. Então, você multiplica pela amplitude da classe e divide pela quantidade de frequência absoluta na classe. Bom, e aí, fazendo essa continha aqui, 40 menos 29 dá 11, né? Então, seria 11 vezes 30 dividido por 22. Mas dá para simplificar o 11 com 22, né? Daria para simplificar aqui o 11 com 22, daria 2 aqui no denominador. 30 dividido por 2 é 15. Então, 60 mais 15, né? O resultado dessa continha aqui dá 75. Então, seria uma maneira, seria a maneira, no caso, de resolver esse problema, já que o problema foi feito com frequências absolutas. Mas esse problema também poderia estar apresentando porcentagens, igual eu mostrei ali. Então, se fosse com porcentagem, seria assim. Começa com 60 normalmente, só que aí a posição da mediana em porcentagem é sempre 50%. Menos a soma das porcentagens antes de chegar na classe mediana. Então, vamos lá, 13,75 mais 22,5, nós calculamos e deu 36,25. É por isso que nós vamos tirar 36,25. Multiplicado pela amplitude da classe, que é 30, não vai mudar, dividido pela porcentagem que está relativa, né, exatamente na classe mediana. Então, na classe mediana aqui, que é esse roxinho, é 27,5. Então, eu vou ter que dividir tudo isso por 27,5. A conta também daria 75, só que com um pouquinho mais de dificuldade, né? Porque 50 menos 36,25, se você fizer aí na calculadora, vai dar 13,75. 13,75 é a metade de 27,5, igual 11, né? Aqui, ó, é a metade de 22. Então, você também chegaria nessa conclusão, né? De que essa divisão aqui dos parênteses em porcentagem por 27,5 seria a metade, né? Então, a metade de 30, 15 também, 60 mais 15 dá 75. Então, por um meio ou por outro, você chegaria na mesma resposta, tá? Então, se o problema não fosse com números, se fosse com porcentagens, também daria a mesma resposta. Vamos pensar num problema 2 agora, não com um gráfico, mas com uma tabela, tá? Do mesmo jeito, você tem lá as classes, né? E você tem a frequência aí em cada classe. Então, o que a gente precisaria fazer, né? Para calcular aí a mediana das temperaturas nesse problema. Então, a gente poderia pensar neles como está, mas eu também poderia pensar em porcentagem. Então, 9 em 31, 9 dividido por 31 vezes 100% seria 29%. O 11, né, 11 em 31, seria 35,5%. Eu estou arredondando os valores aí, tá? Se você fosse calcular, seria um pouquinho mais que 29 e aqui seria um pouquinho menos que 35,5%. Eu arredondei os valores aqui. Veja que eu fui fazendo as porcentagens, acumulando até chegar ou passar de 50%. No caso aí, até aqui foi 29%. Se eu somar com 35,5%, já passa de 50%. Então, onde está a minha classe mediana, né? A minha classe mediana está aqui. Os 50%, né? Ele vai estar aqui, né, entre 28 graus Celsius e 31 graus Celsius. Beleza? Então, essa vai ser minha classe mediana. E aí eu começo a fazer as interpretações, né? Qual que é o limite inferior da classe mediana? No caso aí, o limite inferior é 28, né? O menor valor dessa classe. A frequência acumulada anterior à classe mediana. A classe mediana é esta. Quanto que acumulou de porcentagem antes? 29%, né? Ou, se você preferir, 9, né? São 9 dias que aconteceu isso, né? Antes da classe mediana. A frequência absoluta, no caso, na classe mediana, é 11, né? Mas e se o problema, professor, não estivesse apresentando a frequência absoluta e fosse frequência relativa? Aí seria 35,5, né? A amplitude da classe, então, de 28 até 31, que é a classe, o tamanho é 3, né? É só subtrair 31 menos 28. A posição da mediana, né?
já que o total de dias é 31, qual que é a metade de 31? A metade de 31 é 15,5. Então, eu coloquei aqui, ó, 15,5, é a metade de 31. E se eu fosse pensar em porcentagem, isso seria 50%. A mediana sempre vai ser 50% dos dados, tá? Vamos fazer a substituição do jeito que está aqui, né, no problema, que não tem essa parte vermelha aqui, não tem essa porcentagem. Eu fiz ela só por curiosidade, né? Porque se o problema fosse com porcentagem, você faria também, do mesmo jeito. No caso, você faria assim, 28 é o limite inferior, mais. Aí você vai subtrair, né, a frequência da posição da mediana, menos, a posição mediana é 15,5, né, a metade de 31, menos a frequência acumulada antes da classe mediana, que no caso aí foi 9, né? Foi 9 antes da classe mediana, que é essa classe aqui. Então, 15,5 menos 9 vezes a amplitude da classe, que no caso é 3, tá aí, vezes 3. E eu vou dividir isso pela frequência absoluta da classe. A frequência absoluta da classe mediana é 11. Então, vou dividir por 11. Então, fazendo essa continha, 28 mais, né, essa fração aqui, nós vamos encontrar 29,77. Essa fração aqui dá 1,77, somado com 28, 29,77. Mas, como eu disse, esse problema poderia não estar com dados numéricos, igual está aqui, poderia estar com porcentagens. E aí, como é que você faria? Do mesmo jeito. Começa com o limite inferior da classe mediana, que é 28. Aí, a posição da mediana é 50%, né, em porcentagem. Menos a frequência acumulada, né? Então, a frequência acumulada antes de chegar na classe mediana é 29%, você faz 50 menos 29%, multiplica isso pela amplitude da classe, que no caso a amplitude aí é 3, né? De 28 a 31 é 3, está aqui, e divide isso pela frequência absoluta da classe mediana. A frequência absoluta da classe mediana, né, em porcentagem, é 35,5%, está aqui. Do mesmo jeito, fazendo essa operação aqui, né? Essa fração aqui dá 1,77 também, somado com 28, 29,77. Então, de um jeito ou de outro, né? Do jeito que está aí, com uma frequência absoluta, ou se tivesse com frequência relativa, tivesse com porcentagem ao invés de números, igual está ali, você fazendo de um jeito ou de outro, você encontraria as mesmas respostas para esse tipo de cálculo com mediana. Pessoal, no livro de vocês, que é Matemática, Ciência e Aplicações aí, né? O livro adotado aí pela escola, esses problemas, né, se apresentam também com porcentagem. Está lá nos probleminhas do livro. Nós temos vários problemas lá que se apresentam como porcentagens. Então fica bem interessante aí realmente ter essas duas formas de resolução, né? Ah, professor, e se tivesse só com porcentagem, dá para resolver também? Com certeza dá. Vamos falar de moda. Moda é o valor que ocorre com maior frequência, né? Em um conjunto de dados, né, ele pode também, inclusive, não apresentar essa moda, tá? Todos os valores têm a mesma frequência. Então, a gente vai dizer que é amodal, né? A, essa partícula sem, né? Sem moda, amodal. Pode ter duas modas, dois, né? Modal, então bimodal, quando fala, bimodal, é duas modas. Então, foram dois valores que apresentaram com a mesma frequência, né? É a maior quantidade, mas é a mesma. Então, o número 6 repetiu 4 vezes e o 7 também repetiu 4 vezes. Então, são duas modas. Pode ter mais do que duas, né? Pode ser trimodal, né? Quadrimodal, só que aí, para falar de uma forma mais geral, é plurimodal, né? Mais do que duas, a gente fala que é plurimodal. É tipo assim, binômio, duas parcelas, né? Polinômio, várias parcelinhas aí no cálculo. E aí, só que a gente vai usar pluri aqui, né? De plural. Vamos lá. No conjunto de dados 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, há apenas uma moda, o valor 5. Né? O valor 5 ele se apresentou aí, né? 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Né? Apareceu aí 5 vezes. Então, a moda aí é só o valor 5. Tá? É unimodal. Mas também poderia ser bimodal. Por exemplo, no conjunto de dados 1, 2, 2, 2, 2, 3, 4, 5. 6, 6, 6, 6, 7 e 9. Veja que o 2 e o 6 se apresentam 4 vezes cada um. E eles são os que mais se apresentam, né? Com maior frequência. Então, você vai dizer que essa distribuição é bimodal, né? Tem duas modas, o 2 e o 6. Nem sempre a moda existe ou faz sentido. Por exemplo,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Todos os valores só apresentaram-se uma vez, ou seja, nem existe nenhum valor que seja mais frequente que os demais. Então, a gente vai dizer que essa distribuição é amodal. Tá? Bem tranquilo, né? Então, pode acontecer de ter nenhuma moda, pode acontecer de ter uma moda, duas modas ou até mais do que duas. Aí, quando for mais que duas, vai ser plurimodal. Vamos pensar num problema para ficar mais fácil aí estudar a moda, né? Então, segundo matéria do caderno Cidades do Jornal do Comércio, publicado em 8 de maio de 2016, um relatório oficial de assaltos a coletivos entre janeiro e abril de 2016 apontou os locais e as linhas de ônibus que mais sofreram esse tipo de violência no período citado. Com base nessas informações, analise o gráfico publicado na referida matéria. Aí está o gráfico publicado na referida matéria. Está aí, locais mais assaltados. E aí está mostrando, né? A Avenida Recife foi 18, BR 232, 12, PE 15, 12, Avenida Belmiro Correia 11 e assim por diante. Aí tem vários aí, várias localidades e está mostrando aí a quantidade de cada um. Qual é a moda do número de assaltos por local? Você vai olhar nesses números e vai ver qual deles que mais se repete. O 21 repete? Não, né? O 30 se repete? Também não. 41 não, 46 não, 11 não, 20 não, 19 não, 18 também não. Aí o que acontece? Você vê uma repetição do 12. O 12 se repete, né? Duas vezes. Ele se repete aí. Então, esse cara é que vai ser a nossa moda, tá? Nossa moda do número de assaltos por localidade aí vai ser 12. Bem tranquilo, né? Vamos pensar no segundo problema. Ao iniciar suas atividades, um ascensorista registra tanto o número de pessoas que entram quanto o número de pessoas que saem do elevador em cada um dos andares do edifício onde trabalha. O quadro apresenta os registros do ascensorista durante a primeira subida do térreo, de onde partem ele e mais 3 pessoas ao 5º andar do edifício. Beleza. Com base no quadro, qual é a moda do número de pessoas no elevador durante a subida do térreo ao 5º andar? E aí temos algumas alternativas para a gente pensar aí, né, de 2 até 6. Seguinte, lá no térreo, quantas pessoas entraram no elevador? 4. Quantas saíram do elevador? Nenhuma. Então, quantas pessoas estavam dentro do elevador no térreo? Concorda comigo que é 4? Sem problemas, né? 4 entrou, ninguém saiu, 4. Lá no primeiro andar, olha o que aconteceu. Entraram mais 4 pessoas, então ficou 4 mais 4, 8, só que saiu 3. 8 menos 3, quanto que é? 5 pessoas. Então, nesse entra e sai, ficaram 5 pessoas dentro do elevador, lá no primeiro andar. Beleza? Quando foi para o segundo andar, o que aconteceu? Tinha 5, aí aumentou uma que entrou, ficou 6, só que uma saiu. 6 tira 1 dá 5 também. Então, no segundo andar, 5 pessoas. Terceiro andar. Terceiro andar. Aí tinha 5 pessoas subindo. Entraram 2 e saíram 2 pessoas. Então, 5 mais 2, 7, tira 2, 7. Não, tira 2, 5. Então, 5 mais 2, 7, tira 2, 5. Então, são 5 pessoas que estão dentro do elevador, subindo agora para o 4º andar. E aí, lá no 4º andar, entrou 2 pessoas e não saiu nenhuma. 5 mais 2, 7, né? Não saiu nenhuma, fica 7 pessoas. No último andar, entraram 2 pessoas, então 7 mais 2, 9, só que 6 pessoas saíram. 9 menos 6 dá 3. Então, a gente tem essa distribuição aí para a gente pensar agora. Foram 4 pessoas contadas no térreo, 5 pessoas contadas no primeiro andar, 5 pessoas no segundo, 5 pessoas no terceiro, 7 pessoas contadas no 4º andar, 3 pessoas no 5º andar. Então, qual é a moda do número de pessoas no elevador durante a subida? A gente percebeu que o número 5, ele se apresenta quantas vezes, né? 3 vezes. Né? E aí esse aqui seria o resumo dessas continhas que a gente fez aí. E o 5, ele apresentou-se 3 vezes aí, né, no total, né? 1, 2, 3 vezes. Essa é a maior frequência, então a moda é 5. Olha que interessante aí esse probleminha, né? Olhando para os números que se apresentam no quadro,
Então, você descartaria a opção 5, né? Porque apresenta o 2, que está aqui, ó, o 2 está aqui. O 3 apresenta, está ali. O 4, ele apresenta no quadro, está ali. O 6 também aparece no quadro aqui, ó. O único número que não aparece no quadro aí é o 5. Olha que interessante. Então, se você não fizer uma interpretação correta da questão, se você for olhar para os números, então, sem ler o texto, se olhar só para o quadro, você fala assim, poxa vida, né? O número 2 apareceu 3 vezes, ó, 1, 2, 3, 4 vezes. Não, então 2 é a moda, né? Então, dos números que apresentou ali na tabelinha, no quadro, o número 2 é o que mais aparece. Pronto, a letra A é a alternativa correta. Né? Então, muito cuidado aí, né? A gente tem que interpretar corretamente, fazer o que se pede, né? Usando o texto e o quadro. Tem que combinar, né, as informações para você chegar numa resposta, ok? Então, tá aí. A alternativa correta é o 5, que surpreendentemente não estava presente aí, né, no quadro. Problema de número 3, né? Vamos ter aí um gráfico mostrando aí porcentagens, né? Número de cartas aí, entregues por dia. Então, você tem uma classe aqui de 20 a 30 cartas, tem uma porcentagem de 8,3, de 30 a 40 cartas entregues no dia, né? Você tem 15% e assim por diante. Qual vai ser a moda, né? No caso aí de dados agrupados, né? A classe modal é essa que tem a maior porcentagem, a maior frequência absoluta. No caso aí, observando as porcentagens, é claro que a classe modal aqui vai ser de 40 a 50, né? Porque ela apresenta aí a maior porcentagem, né? Dentre todas as porcentagens apresentadas, 33,13 é a maior, né? Então, a classe modal vai ser de 40, né, a 50, aí, né? Esse retângulo azul. Então, é bem tranquilo, né? Para dados agrupados, classe modal é fácil, né? Vamos imaginar agora uma tabela, né? A tabela aí dos 23 funcionários de um estabelecimento comercial. E aí você tem o seguinte, né? 4 desses funcionários ganham salários entre 1.000 e 2.500, 12 desses salários de 2.500 a 4.000, 7, né, de 4.000 a 5.500. Né? Então, somando aí 4 com 12 dá 16, com 7 dá os 23 que a gente tinha assinalado ali. 23 funcionários, né? Qual que é a classe modal aí nesse caso, né? É aquele que tem a maior quantidade, né? A maior frequência absoluta, que no caso aí é o 12, tá? Então a classe modal vai ser essa dos funcionários que ganham de 2.500 a 4.000, né? Então essa vai ser a classe modal, bem tranquilo, né? Falar aí de moda, né? Em distribuições agrupadas. Vamos falar um pouquinho sobre as medidas de dispersão também? Olha lá. O que as medidas de dispersão fazem? Né? Elas visam descrever no sentido de informar aí o grau de afastamento, de dispersão dos valores observados em torno da média, em particular. Então, a gente vai utilizar o valor central média para pensar nas medidas de dispersão, viu? Elas indicam que um conjunto pode ser homogêneo, ou seja, pouca ou nenhuma variabilidade, ou pode ser heterogêneo, né? Muita variabilidade, muita dispersão, muito afastamento dos valores. A descrição do conjunto de dados é mais completa quando se considera, além de uma medida de tendência central, tipo média, mediana e moda, uma medida de dispersão ou variação, né? Porque é comum encontrar séries que, apesar de apresentarem a mesma média, elas são constituídas de maneiras diferentes, né? Os valores estão mais ou menos dispersos, né? Está mais homogêneo ou mais heterogêneo. O que mostra que as medidas de tendência central são insuficientes para descrever adequadamente uma série estatística. Esse tipo de discussão, pessoal, eu coloquei lá no fórum avaliativo para vocês, são 8 questões, as 2 primeiras já mete o pé nisso, né? A primeira questão, inclusive, lá, 2 hospitais, eles apresentam praticamente a mesma média, mas quando você vai calcular as medidas de dispersão, você percebe que o desvio padrão, né? Você percebe que a variância desses 2 valores é bem diferente, né? É bem diversa. Ô, o Barinha tá sofrendo ali com o alarme do carro. Bom, vamos lá. Vamos pensar numa situação, um problema. Considere a distribuição numérica cujos resultados constam na lista abaixo. 1, 6, 4, 10, 9, né? Você tem uma distribuição numérica aí com 5 valores. Vamos calcular a média aritmética, né? Porque a gente primeiro, antes de calcular qualquer medida de dispersão, nós precisamos da média aritmética. Ela que vai ser usada aí como base para os cálculos de dispersão.
Então, é só somar todos os valores, 1 mais 6 mais 4 mais 10 mais 9, e dividir pela quantidade de valores, né, que é 5. Né? E aí divide 30 por 5, você vai obter 6 como a média aritmética. Né? Tranquilo, né? Calcular a média aritmética aí no começo da nossa videoaula foi bem bacana, a gente já pegou o jeito. Agora, nós vamos calcular os desvios. A gente até aprendeu, né, a calcular desvio aí como uma das propriedades de média, né? Então, os valores da nossa distribuição, 1, 6, 4, 10 e 9, sabendo que a média é 6, a gente vai subtraindo, ó, 1 menos 6, menos 5, né? Então, falta 5. Desvio do valor 6, 6 menos 6, 0. 4 menos 6, menos 2, então eu desvio do valor 4. 10 menos 6, 4 positivo, desvio do valor 10. Desvio do valor 9, 9 menos 6, 3, né? E aí, esses são os desvios, né? Menos 5, 0, menos 2, 4 e 3, né? Então, desvio a gente pode, inclusive, utilizar essa técnica para calcular a média, né? Mostrei para vocês também. Só que no caso aqui, a gente vai usar os desvios agora para calcular uma coisa chamada variância. Tá? Então, para a gente calcular a variância, o que nós vamos fazer? A gente vai pegar esses desvios e vai elevar todos eles ao quadrado, vai somar todos eles, né? E dividir pela quantidade desses quadrados. A gente vai fazer a média aritmética dos quadrados dos desvios da distribuição, em outras palavras. Vamos lá. A distribuição tem desvios menos 5, 0, menos 2, 4 e 3, né? Calculamos isso anteriormente. Vamos pegar cada um desses valores, vamos elevar ao quadrado. Tá? Depois de fazer isso, você vai dividir por 5, que é a quantidade de desvios. Vamos fazer isso. Então, vou pegar o menos 5, vou levar ao quadrado, vou somar com 0 ao quadrado, está aqui, 0 ao quadrado. Vou somar com menos 2 ao quadrado, está aqui. Vou somar com 4 ao quadrado, está aqui. Vou somar com 3 ao quadrado, está aqui. Vou pegar todos os desvios, vou elevar ao quadrado, cada um deles. Vou somar todos e dividir pela quantidade desses resultados, né? Que no caso aí são 5. Então, 25, né? 5 ao quadrado, 0 ao quadrado é 0, 2 ao quadrado é 4, 4 ao quadrado é 16 e 3 ao quadrado é 9. Somando todos esses valores, eu vou encontrar 54. E 54 dividido por 5 dá 10,8. A gente vai dizer, então, que a variância dessa distribuição é 10,8. Muito tranquilo, então, a variância. Né? A variância é a média aritmética dos quadrados dos desvios. Veja que essa fórmula para a variância considera a população toda. Então, vamos dizer assim, para a amostra, tipo assim, uma parte dos valores da população, a fórmula da variância ela sofre uma leve alteração. Para efeitos de cálculo nosso aí, na terceira série do ensino médio, nós vamos fazer uso apenas de cálculo de variância e desvio padrão para a população. Né? Então, a gente vai pensar na quantidade total do conjunto de objetos, nós não vamos pegar a amostra. Tá? Se a gente pegasse a amostra, teríamos que adaptar a fórmula, colocando no denominador não a quantidade total, né, da população, que seria N, mas N menos 1. E as fórmulas ficam levemente diferentes. Tá? Então, para nossos cálculos, nós vamos utilizar apenas o desvio padrão e a variância para o caso de observar todos os dados, o conjunto total de dados, o conjunto da população. Tá aí, a variância é 10,8. O que a gente pode fazer a partir da variância? Calcular o desvio padrão. Basta tirar a raiz quadrada. Tá? Então, tirou a raiz quadrada da variância, você tem o desvio padrão, e o desvio padrão nós vamos utilizar uma letra bem interessante aí, né, que é o sigma minúsculo, tá? Que parece uma letra O aí, bem interessante, né? Parece uma letra O, mas tem um tracinho aqui. E nós vamos utilizar esse símbolo, então, essa letra grega, como raiz quadrada da variância para calcular o desvio padrão. No caso aí, raiz quadrada de 10,8 é 3,28, e a gente vai dizer, então, que o desvio padrão é aproximadamente, né, 3,28. Nessa primeira distribuição que a gente fez aí. Bom, é bom a gente fazer mais algumas observações aí de variância e desvio padrão para pegar o jeito, né? Então, vamos lá. Antes de passar à frente, vamos dizer que quando todos os valores de uma distribuição forem iguais, então não vai ter desvio, né? O desvio vai ser 0. E se o desvio vai ser 0, a variância vai ser 0. E o desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância, também vai ser 0, né? Raiz quadrada de 0 é 0. Então, não tem problema. Quando todos os valores forem iguais, a gente vai dizer que a distribuição é homogênea, desvio padrão é 0.
Quanto mais próximo de zero, mais homogêneo, né? Se o desvio padrão for zero, é homogêneo. Então, se o desvio padrão está próximo de zero, significa que está mais homogêneo. Se estiver mais distante, mais heterogêneo, né? Muda a palavra. O desvio padrão é sempre expresso na mesma unidade dos valores distribuídos. Isso é muito importante. Se os valores distribuídos estiverem em quilogramas, então o desvio padrão também está em quilogramas. Tá? Ah, não, os valores distribuídos estão em anos. Então o desvio padrão também está em anos. É bem interessante essa observação também. Vamos fazer alguns exercícios aí. Considerando agora uma distribuição que tem 4 valores, 2, 4, 6 e 12. 4 valores. A população aí, né, do conjunto de dados são 4. Vamos determinar a variância do desvio padrão. A gente não calcula de cara a variância do desvio padrão. A gente aprendeu que antes de fazer isso, a gente faz uma preparação. Calcula primeiro a média aritmética, depois calcula os desvios e depois calcula os quadrados dos desvios. Aí depois que faz os quadrados dos desvios, você faz a média aritmética deles, é a variância, e tira a raiz quadrada da variância para saber o desvio padrão. Então, sem mais delongas, vamos tentar resolver esse exercício aí. Bora lá. 2, 4 e 6 são os dados da população, né? Então, agora eu vou fazer a média aritmética, que é somar esses 4 valores e dividir por 4. A soma de 2 mais 4 mais 6 mais 12 dá 24, dividido por 4 dá 6. Essa é a média aritmética. Vamos fazer agora a variância. Como é que eu faço o cálculo da variância? Eu tenho que pegar e fazer cada desvio, então eu vou fazer 2 menos 6, esse é o desvio, e vou levar ao quadrado. Mais 4 menos 6, e vou levar ao quadrado. Mais 6 menos 6, e vou levar ao quadrado. Veja que eu coloquei entre parênteses, para ficar bem, né, separadinho cada cálculo desse. E 12 menos 6, que é o desvio, elevado ao quadrado. Então está aqui, 12 menos 6 elevado ao quadrado. Eu vou pegar todos esses 4 quadrados, né? Vou somar eles e vou dividir por 4. Gente, fazendo as continhas aqui desses valores, né? 2 menos 6 ao quadrado, mais 4 menos 6 ao quadrado. Então, fazendo essa continha, subtraindo e depois elevando ao quadrado. Somando todos os resultados, eu vou encontrar 56. 56 dividido por 4 dá 14. Então, essa seria, no caso, a variância aí, dos valores de 2, 4, 6 e 12. Tirando a raiz quadrada de 14, você encontra o desvio padrão. No caso aí é 3,74. Vamos para o segundo problema. Em um jogo de arremessos, coletaram-se os dados da tabela a seguir. Tá? Dessa forma, em relação aos acertos, determina a média aritmética e a variância e o desvio padrão. Está aí a nossa tabelinha. Tá? Foram 10 arremessos de cada jogador. Márcio acertou 6, Muriel acertou 4, o Jonas acertou 8, Edson acertou só 2 e Romualdo acertou 7. Tá? E aí eu quero saber a média aritmética desses acertos, a variância e o desvio padrão. Então, vamos lá. Vamos pegar os valores dessa população aí, 6, 4, 8, 2 e 7. Vamos fazer a média entre 6, 4, 8, 2 e 7. É só somar os 5 valores, que vai dar 27, e dividir por 5. Então, a média aritmética, x barra, foi 5,4. A variância, o que você faz? Você pega cada um desses valores aqui e subtrai a média. Né? Esse é o desvio. Aí você faz os quadrados dos desvios e faz a média aritmética deles. Então, vamos lá. 6 menos 5,4 elevado ao quadrado, mais 4 menos 5,4 elevado ao quadrado, mais 8 menos 5,4 elevado ao quadrado, mais 2 menos 5,4 elevado ao quadrado. Dentro do parênteses é o desvio, né? Você vai fazer o quadrado do desvio. E mais 7 menos 5,4 ao quadrado. Quantos são, né, esses quadrados que estão sendo somados? São 5. Então, você vai fazer a média deles, é somar todos esses resultados de quadrado e dividir por 5. Vamos lá. Se eu pegar 6 menos 5,4, dá 0,6. Elevado ao quadrado dá 0,36. 4 menos 5,4, né, dá menos 1,4, que se elevar ao quadrado dá 1,96. 8 menos 5,4 dá 2,6, elevando ao quadrado dá 6,76. 2 menos 5,4, isso dá menos 3,4, que elevado ao quadrado dá 11,56. Repara que quando você eleva ao quadrado, sempre vai ficar positivo, tá? 7 menos 5,4, isso dá 1,6, né? 1,6 elevado ao quadrado
dá 2,56. Então, a soma de todos esses valores, eu vou encontrar 23,2, que dividido por 5 dá 4,64. Tá? Então, essa aí vai ser a nossa variância. E se eu quero saber o desvio padrão, é só tirar a raiz quadrada da variância. Né? Raiz quadrada de 4,64, aí 2,15. Então, aí são esses os resultados, né, para o segundo problema. Vamos pensar agora num terceiro problema. No quadro a seguir, está representado o consumo diário de gasolina em litros dos carros de 3 taxistas em um período de 4 dias. Né? Segunda, terça, quarta, quinta, 4 dias. Determine o desvio padrão do consumo dos carros desses taxistas. Como a gente viu, o desvio padrão é um processo, né? A gente não vai fazer ele de imediato. Veja que a gente tem que fazer a média de cada um desses taxistas, né? Então, tem que fazer a média do taxista 1, média do taxista 2, média do taxista 3. Que é só somar esses valores aqui, né? E dividir por 4, né? Pegar os valores aí dos 4 dias e dividir por 4. Então, vamos lá. Vamos calcular primeiro, então, essa média. Então, somando e dividindo por 4 do primeiro, do segundo e do terceiro taxista, nós vamos encontrar 13,5 como média do primeiro, 18,5 como média do segundo e 20,5 como média do terceiro, tá? Bem tranquilo, né? Só somar e dividir por 4. Vamos calcular a variância para o consumo dos carros dos 3 taxistas, né? Então, o que a gente vai ter que fazer? Pegar cada valor, né, e subtrair a média. No caso, a média do primeiro taxista foi 13,5, né? Então, 10 menos 13,5 ao quadrado, 9 menos 13,5 ao quadrado, 23 menos 13,5 ao quadrado, 12 menos 13,5 ao quadrado, né? Que são cada um dos valores menos a média. E vai ser os desvios. Vou fazer o quadrado de cada um deles, tá? Vou somar, né, e dividir por 4 e eu vou encontrar aproximadamente 31,25 nesse cálculo. Eu vou fazer isso para os 2 outros casos, do mesmo jeito. A média lá foi 18,5, então você vai fazer 16 menos 18,5, né, que é a observação do primeiro dia, segunda-feira. Terça-feira foi 18. Em relação à média de 18,5, 18 menos 18,5 é o desvio. Você vai ter que levar ao quadrado para calcular a variância, né? Tem que somar todos os quadrados dos desvios. O terceiro dia lá foi 8. Então, em relação à média de 18,5, então 8 menos 18,5 foi o desvio, né? E aí você eleva ao quadrado. E faz isso também com o quarto dia, 32 menos a média, eleva ao quadrado, soma todos os valores, divide por 4, você vai encontrar 74,75 para essa variância. E, finalmente, para o terceiro taxista, do mesmo jeito, a média lá no caso do terceiro taxista é maior, né, 20,5, então você vai pegar cada dia subtraído 20,5, né, cada dia subtraindo 20,5 e elevando ao quadrado. Depois você vai fazer a média de todos esses quadrados aí dos desvios e você vai encontrar a variância de 58,25. Tá? Aqui a gente pode fazer uma observação, né? Observando a variância, notamos que o carro do taxista 2 tem a maior dispersão em relação aos demais, né? Os valores são mais dispersos em relação ao 1 e o 3. E o carro do taxista 1 tem a menor dispersão. Então, de cara, a gente já pode dizer que o desvio padrão do primeiro vai ser menor, tá? É só tirar a raiz quadrada, a gente vai confirmar isso aí. Vamos lá, vamos tirar as raízes quadradas. Raiz quadrada de 31,25 é 5,59. Lembrando que sempre vai estar na mesma unidade, né? A gente está falando dos litros de gasolina, então o desvio padrão vai estar em litros. Tá aí. Realmente, o desvio padrão do taxista 1 é o menor, né? 5,59 litros. Pela análise do desvio padrão, verifique-se que o carro do taxista 1 teve consumo mais regular em torno da média, né? Pois seu desvio padrão é o menor. Vamos pensar aí num quarto problema. Né? Ao procurar um emprego, um rapaz teve que optar por 2 ofertas dispostas em um jornal, como mostra a tabela a seguir. Qual das ofertas representa a melhor opção e por quê? E aí está aí, né? A oferta 1 tem média salarial de 890, a oferta 2 tem média salarial de 950. Só que na oferta 1, a mediana foi de 800 e o desvio padrão foi de 32. Já na oferta 2, a mediana foi menor, foi 700. A distância entre média e mediana foi bem maior. Aqui a distância foi de R$90 e a distância aqui entre média e mediana foi de R$250. Isso fez com que o desvio padrão da oferta 2 fosse maior.
fosse de 38. Então é o seguinte, pela definição de desvio padrão, sabemos que quanto menor o desvio padrão, né, mais homogêneos serão os valores. Ou seja, a diferença entre os valores vai ser mínima, né? Dessa forma, a oferta 1 é mais vantajosa por ter o menor desvio padrão, tá? Você vai ter uma maior chance aí de ter um salário bom, né? Porque a gente não pensa somente na média, a gente tem que pensar na mediana, tem que pensar no desvio padrão. E quanto maior o desvio padrão, está indicando para você que os valores são dispersos. Então, pode ser que você chegue lá nos 950, mas é bem mais difícil. Né? É bem mais fácil você ficar aí num valor próximo da mediana de 700. Já na primeira oferta, apesar de o valor máximo que você vai obter ser 890, mas você tem uma maior quantidade de salários, né, próximo de R$800. Né? Então, a mediana é 800, né? O desvio padrão é menor, então quer dizer, os valores estão mais próximos aí dessa mediana, né? Desses R$800. Então, para quem escolhe a oferta de número 1, vai ter uma chance de ter um salário próximo de R$800, naturalmente. Bem maior do que a média salarial do segundo, né? Que a média é 950, mas a mediana é 700. O desvio padrão faz com que os salários fiquem próximos aí desses 700. Bom, pessoal, então é isso. Né? Vamos pensar aqui em mais algumas coisas. Olha só que bacana essa comparação do desvio padrão. Né? Pensar um pouquinho mais sobre o desvio padrão. Suponha que na amostra A você tem uma média 15,5, numa amostra B também, médias 15,5, e numa amostra C a mesma média. Né? Veja o que acontece, por exemplo, quando os dados estão dispersos. Né? Estão dispersos. Está aqui, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 21. Eles estão bem dispersos, né? Você veja que está bem distribuído aí. O desvio padrão, 3,338. Na amostra B, eles estão mais agrupados, estão mais próximos do centro, né? Com uma distribuição razoável. Então, o desvio padrão está próximo de 0. Ó. Já a amostra C, os valores estão distribuídos, mas muito afastados entre si. Né? Os valores estão distribuídos, mas bem mais afastados do que aqui na amostra A. A distância deles não é tão grande. Né? Eles estão bem distribuídos, mas com um espaçamento entre eles pequeno, relativamente pequeno. Já na amostra C, não. Olha a distância de dados aí que não aparecem. Né? Você tem dois extremos, né? Bem próximos dos extremos. O extremo 11, então a maioria dos resultados acumulados perto do 11, e mais acumulados perto do 20. Então, o desvio padrão aí foi maior, né? Foi o maior dentre todas essas amostras. Então, apesar de a média ser a mesma, o desvio padrão ele vai se tornando cada vez mais próximo de 0, quanto mais juntinhos estiverem os dados. Quanto mais afastados, vai aumentando. E se estiver extremamente afastados, né, esse valor aumenta ainda mais. Coeficiente de variação, né? O último tópico aí para a gente comentar, também é relativo a essa ideia aí, do desvio padrão. A gente já viu como é que se comporta o desvio padrão quando a média é igual. Mas, professor, tem como também analisar quando o desvio padrão de duas séries é igual? Tem. Por exemplo, o preço médio da ação A no último ano foi de 50 unidades. O desvio padrão foi de 5. Na ação B, o preço médio foi de 100, mas o desvio padrão também foi de 5. E aí? Qual desses valores é mais regular? Porque eles apresentam o mesmo desvio padrão. Né? Se o desvio padrão é diferente, o menor apresenta a maior regularidade, vamos dizer assim. Né? O maior apresenta a menor regularidade. Quanto maior o desvio padrão, mais afastados estão os dados. Quanto menor o desvio padrão, mais juntinhos, mais próximos do valor central esses dados estão. Então, vamos pensar o seguinte, a fórmula do coeficiente de variação sempre vai ser o desvio padrão dividido pela média, multiplicado por 100%. Tá? Então, esse S aí, desvio padrão, x barra média. Então, a gente vai fazer sempre assim, desvio padrão dividido pela média. E multiplicar por 100%. Então, se o desvio padrão foi 5 e a média era 50, 5 em 50 representa 10%.
E 5 em 100, professor? 5 em 100 representa 5%. Então, quanto maior o coeficiente de variação, quanto mais variação, mais irregular. Quanto menos variação, né? Quanto menor o coeficiente, maior vai ser a regularidade, mais estabilidade vai ter. Então, um desvio padrão de 5 em 100, né? Ele diz que tem mais regularidade do que um desvio padrão de 5 em 50. Né? Então, é bem bacana esse coeficiente de variação, ele ajuda nesses casos em que o desvio padrão é igual e a média é diferente. Tá? Então, se as médias são iguais e o desvio padrão, as médias são iguais e os desvios padrão são diferentes, você vai observar qual que tem o menor desvio padrão para falar qual que tem a maior estabilidade, né? A maior homogeneidade, né? A gente vai dizer que os valores são mais confiáveis. E se for o contrário, se for mesmo desvio padrão e preço médio diferente, né? Ou valor médio diferente, o que você faz? Você faz uma proporção, né? Você vê quanto que o desvio padrão representa naquela média. A menor dessas porcentagens vai indicar a maior regularidade, vai indicar uma maior homogeneidade dos dados. Pessoal, então era isso que a gente tinha que comentar hoje aí, para falar de desvio padrão, de média, mediana, moda, e eu espero que vocês tenham pegado aí o jeito e que a gente possa aplicar isso aí nas atividades aí do capítulo 5 do livro Matemática, Ciências e Aplicações que a gente está utilizando nas nossas aulas. Eu também espero que essa videoaula também te ajude aí a resolver os problemas do fórum aberto aí de estatística. Então, é isso aí, pessoal. Forte abraço e até a próxima.